política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. O mais recente relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a realidade social do Brasil mostrou que o número de pessoas consideradas pobres cresceu de 25,7% para 26,5% de 2016 para 2017. Em números absolutos, agora são mais de 54 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 406 por mês e por isso são considerados pobres, de acordo com a métrica do Banco Mundial. Também cresceu no Brasil a extrema pobreza, que classifica quem vive com menos de R$ 140 por mês, sendo agora condição de mais de 15 milhões de pessoas. E para conectar esse novo boletim do IBGE com uma pesquisa também recente da Oxfam, que mostrou que a desigualdade social estagnou pela primeira vez nos últimos 13 anos no Brasil, a gente conversa com o Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Marcelo, eu gostaria primeiro de saber como você entende que o Brasil vem se projetando nos últimos anos em relação à desigualdade social. O Brasil, depois de alguns anos de redução de pobreza, redução de desigualdade, começou em 2001 a redução de desigualdade. O Brasil, a partir de 2014, do final de 2014, começou a viver um grande processo de aumento de pobreza. Aumentou 33% em 3 anos, até o final de 2017. Entre 16 e 17, aumentou 3%, ou seja, a menor parte do aumento de 33% da pobreza. É uma situação grave socialmente. A gente não volta onde a gente estava nos anos 90, a gente volta ao começo da década. É uma década perdida, num certo sentido, em termos de pobreza. E mais do que isso, olhando um pouco prospectivamente, mesmo se o Brasil crescer 2,5% ao ano, são as projeções do Boletim FOC para os próximos 4 anos, e a gente não tem feito isso, mas se a gente conseguir crescer 2,5% ao ano até 2030, só lá a pobreza vai voltar ao nível que ela estava em 2014. Então, de alguma forma, a gente, isso demonstra um pouco a gravidade do problema em termos de pobreza. A parte da desigualdade, que é uma má notícia, mas não é tão ruim quanto a notícia de pobreza. O problema é que quando a gente olha dados de 2018, a gente levantou dados até o terceiro trimestre de 2018, a gente vê que a desigualdade está em alta, na verdade. Eu acho que é bastante preocupante esse aumento da desigualdade ou essa estagnação nesse período, mas eu vejo como o problema da pobreza, do aumento da pobreza, como um problema não só talvez mais grave, que talvez seja o pior tipo de desigualdade. Quer dizer, se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vê que a renda caiu 0,82% no ano passado e a pobreza aumentou 3,3%. Tem uma certa desproporção que talvez reflita uma certa falta de cuidado com a desigualdade na base da distribuição. A gente pega, por exemplo, o valor do Bolsa Família real pela própria PNAD contínua, caiu 4,2%, que é uma queda relativamente grande, talvez ajude a entender essa piora da pobreza, a continuidade da piora da pobreza. Agora, eu acho que a situação brasileira ela não é só os indicadores sociais objetivos que estão ruins, e pioraram muito nos últimos anos. Se a gente comparar dados do Brasil com outros países, a gente vai ver que o brasileiro está desconfiando muito do governo federal, está desconfiando muito das lideranças políticas no país. Eu acho que o próprio processo eleitoral, os resultados refletem isso. Agora, a única vantagem de você estar numa situação de desconfiança total, que é uma situação muito ruim, para além das piora dos indicadores sociais, é que você pode reverter isso se você der os passos corretos. Então, de alguma forma, dar um choque de confiança nesse contexto talvez não seja uma missão tão difícil, né? Talvez seja uma vantagem, porque se a gente tem uma estagnação na economia e uma estagnação na desigualdade, um aumento de pobreza, há que também se pensar um pouco nesse lado subjetivo, no risco que os trabalhadores desempregados ou sem carteira de trabalho, já tem um lado psicológico que eu acho que deve entrar nessa equação também. Marcelo, tem algo que me chama muito a atenção também a respeito do cruzamento desses dois relatórios da Oxfam e do IBGE. Primeiro que o Brasil é considerado pelos dados oficiais um dos piores países no quesito desigualdade social, né? Um dos piores índices de Gini entre aqueles que participam da medição. O Brasil tem procurado políticas de afirmação social que realmente colaboram para a redução desse problema, ou na sua avaliação ainda faltam políticas que realmente consigam interferir nisso? O Brasil conseguiu, de alguma forma, reduzir essa desigualdade de um nível muito alto para um nível ainda muito alto.
mas houve uma redução da desigualdade ao longo do tempo. Agora se deve a várias, acho que o grande determinante da desigualdade no Brasil é a educação de baixa qualidade, que não chega às pessoas que são filhos de pessoas com pouca educação. Então, de alguma forma, vamos dizer, a resposta sobre a possibilidade de a gente virar essa página da desigualdade, primeiro vai ser um processo lento, porque educação é um processo lento, mas ela eu acho que é a chave do caminho, né? Educação de qualidade para todos. Eu acho que esse é o grande mote para a gente combater a alta desigualdade que ainda impera no Brasil. Ótimo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Prazer. Um abraço. Conversamos com Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a respeito desse grande problema histórico no Brasil, a desigualdade social, cujos índices têm trazido ainda mais preocupação aos brasileiros. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.